Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana a gente continua falando sobre música e música clássica. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dessa música clássica, tá? A partir da página 43 de vocês, a gente já vai ter um quadro ali e um título que se chama Grandes Compositores Modernos. Qual era a preocupação desses grandes compositores modernos? Lembrando que as principais preocupações elas já tinham acontecido, que era a principal, na verdade, era a forma de registrar essas músicas. Então, para isso, a gente teve a criação das notas musicais e, mais tarde, da partitura. Então, era uma forma de tornar aquela música, aquela criação, atemporal. Ou seja, se alguém esquecesse aquela criação, aquela música, aquela criação estava ali registrada para sempre. Tá? Como a gente tem, por exemplo, com um texto. Né? Então, as notas musicais funcionam como se fossem as letras, as palavras, e a partitura como um caderno onde eu faço anotação de um texto, por exemplo. Tá bom? Então, a preocupação aí para a evolução dessa música clássica, desses grandes compositores da modernidade, da música moderna, é fazer com que essa música ela tenha várias ramificações. Então, primeiro, eu tenho a ideia de uma composição a partir de um texto já escrito. Então, eu vou ter, a princípio, os poemas que vão ser musicados. Então, eu tenho um poema, e a partir desse poema eu vou ritmar e trazer uma melodia para esse poema. Então, eu tenho, a partir desse poema, uma música feita para incrementar esse poema. Mais tarde, eu vou ter a criação das músicas que eu vou chamar de canção solo, ou canção solo, desculpa. Essa canção solo, ela significa que ela vai ser tocada apenas em algum instrumento específico, ela vai ser feita para um instrumento especificamente. Quase sempre, ela vai acontecer quase que diretamente para ser tocada no piano, exemplo, ou no violino, ou na flauta. Enfim, então isso eu vou chamar de canção solo, tá certo? E por último eu vou ter uma música que ela é concebida de forma, né, pensando em algo maior. Então, um instrumental que é pensado, por exemplo, numa vivência, numa cena toda. E a partir daí eu vou ter o que a gente chama de trilha sonora de alguma cena. Né? Isso vai se dar, hoje em dia conhecido, nas apresentações de teatro, ou nas cenas de filme, nas cenas de seriado, de novela, etc. Tá bom? Na página 44, vocês vão ter aí a apresentação de 4 grandes artistas, tá? E aí a gente vai da página 44 até a página 46, tá bom? E aí, na página 46, a gente também vai ter algumas manifestações específicas de um coro grande, né? Das apresentações de muitas pessoas se apresentando cantando uma mesma música clássica, por exemplo. E através disso a gente vai ter aquelas primeiras interpretações do que a gente vai chamar de coro. Lembrem que isso não é uma novidade, né? Essas grandes apresentações de coro e tudo mais, isso já acontece lá na Grécia Antiga. Mas aqui a gente traz essa mesma apresentação, essa mesma expressão artística dessa música clássica para a era moderna. Tá bom? E aí a gente está falando de um século... Dos séculos novos aí. Então a gente está falando do século XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, que é o nosso atual. Importante a gente dizer que essas novas apresentações elas vão trazer para a gente um diálogo aí com os acontecimentos, né, da evolução humana. Então a gente vai ter a música representando grandes acontecimentos históricos. Então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e assim sucessivamente. Na página 47, a gente vai falar um pouquinho sobre a física, o estudo da física de acordo com a música. Que louco, né? Como assim, professor? A física vai entrar aí na música? Claro. A gente tem alguns recursos, né? A gente tem algumas técnicas específicas para se estudar da música que elas são estudadas também pela física. Elas acontecem de acordo com a física. E aí a gente pode apontar essas técnicas, esses recursos musicais como a altura, a intensidade, o timbre. Timbre é o tipo de voz que cada um tem. Como assim, professor? A gente não tem impressão digital, que é única. Cada um de nós tem uma única impressão digital. E a gente sabe também que cada um de nós tem um único desenho na íris dos nossos olhos. O timbre é a mesma coisa. Cada um de nós tem um timbre específico, único. Por mais que a nossa voz, por uma questão genética e tudo mais, ela se pareça muito com a voz ou do nosso irmão, ou do nosso pai, ou da nossa mãe, irmã, enfim... inclusive que as pessoas confundam de tão parecida que são, elas são únicas.
existe uma forma de registro ali do nosso timbre que faz com que o nosso timbre seja único, tá certo? Mas independente de ele ser uma forma única de expressão, né, os nossos timbres eles também podem ser classificados, né? Eles podem ser classificados ali num timbre um pouco mais grave, num timbre um pouco mais agudo, mas isso a gente fala mais tarde. Então, na página 47, a gente vai ter aí o estudo, o que a física usa para estudar através da música. Então, são a altura, a intensidade e o timbre, tá bom? Eu gosto de falar para vocês que existem alguns cantores, especificamente, que eles brincam com essa questão do timbre, da altura de voz, da intensidade de voz. Eles brincam como se fosse a coisa mais fácil do mundo de fazer. E na verdade não é. Existem muitos recursos aí digitais que servem para melhorar tudo isso ou para consertar de uma forma geral os timbres quando eles não se adequam a um padrão, né, na gravação de uma música, por exemplo, em estúdio. Mas existem os artistas que eles têm esse poder aí, esse talento nato de brincar com esse timbre, né? Então às vezes eles estão cantando com uma voz muito aguda, ou muito fina, ou muito intensa, ou muito suave, muito sutil, e esses artistas eles brincam demais com isso, tá certo? A gente para na página 47, e aí peço para vocês não esquecerem de responder o questionário da plataforma de arte, tá bom? Vocês devem perceber que a gente não vai ter, nessa semana a gente não tem nada para vocês responderem na apostila de vocês. E mais, na página 44, gente, não é para vocês fazerem lá no finalzinho, tem uma espécie de pergunta, não precisa fazer, tá? Então, essa semana vocês vão fazer só o questionário da apostila, tá? O questionário da plataforma de arte na apostila, tá bom? Então, a gente finaliza dessa forma. Um bom estudo para vocês, boa semana para todo mundo e abraço para vocês. Galera, não esqueçam, por favor, de entrar na plataforma de arte. O registro de presença é muito importante para a gente acompanhar a frequência de vocês e o questionário avaliativo ele vai servir para a pontuação de vocês mais tarde, tá bom? Abração e bons estudos!